os jovens praticamente não atendem. Não, o indicador que É eu um falo indicador claro, da por exemplo. comunicação que não estava Não, sendo. por exemplo, um town hall é como se faz uma reunião, faz algumas reuniões. E você vê que a população que está indo para a reunião não é a população, não, você não atinge uma certa, os milênios para Ah, baixo, não, você não entendi. atinge. Tá, Você começa a ver que a participação deles é pequena. tá bom. Ponto. A gente precisa encontrar uma maneira. Comunicação é uma delas, né? Tá. Qual foi a decisão que a gente tomou? Eu fiz um ano de MBA em AI. E eu fiz um MBA em que nós tínhamos, eram 45 alunos, tinham 43 alunos de 35 anos para baixo, tinha um cara de 44 e eu de 65, 63 na época, né? Eu tô com 65 agora, foi 2 anos atrás. E eu entrei mudo e saí calado, porque eu não estava lá para dizer nada, eu estava lá para entender qual é o meu valor nesse novo mundo. Como é que eu me conecto com essas pessoas? Foi ótimo. O que eles falaram, que eles caíram de pau nos CEOs, nos diretores executivos, foi uma loucura. Que a gente não entende nada de tecnologia, que a gente não toma decisão, que a gente não fala de propósito, um monte de coisa. E eu fui absorvendo e vendo como é que a gente melhora. O que tem que se melhorar, porque aquela população não deveria ser um extrato, uma estratificação do que eu tenho na minha organização. Sim. Daquelas pessoas que estão 25, 30 anos, que é a grande maioria das pessoas da minha organização. Aí eu tomei a seguinte decisão com o meu time, depois de estudar, e cheguei numa conclusão de que eu precisava de falar com as pessoas, mas falar individualmente, Falar um on one o ano mesmo. a ano. E eu fui falar a decisão que nós tomamos foi o seguinte: o meu staff de 14 pessoas tem 80 líderes. Tá. Eu fui falar com os 80 líderes. Em 3 meses eu me projetei para falar com 80 Você líderes fez em uma três sala de meses. guerra nesse aspecto aí. Aí em 3 meses eu me dediquei a 1 hora e meia, mais ou menos por dia, que dava 60 e poucos dias para falar com 80, eu falava praticamente com 2 pessoas por dia. Usei a tecnologia para formatar as perguntas, usei a Ok. tecnologia para me dar os principais inputs que eles recebiam, foram 19 perguntas que eu fiz com eles. E eles respondiam aquelas perguntas, eu usava o ChatGPT ou o Gemini para poder me dar o contexto do que eles tinham dito. Era basicamente relacionado aos seus objetivos de carreira, aos reconhecimentos que eles obtiveram, o que eles queriam fazer, o que os impedia de fazer, entregar um trabalho de excelência e que recomendações eles tinham para a empresa evoluir, para ser a empresa que eles querem continuar trabalhando. Muito bom. Eram as 19 perguntas. Aí eu já tinha como quebrar essas 19 perguntas. Então, quando eu conversava com você, por exemplo, eu podia chegar para você e dizer: olha, adorei o fato de que a empresa XPTO te elogiou naquele projeto tal, que você foi excepcional e eles reconheceram porque você fez A, B, C ou D. Então, o que acontecia de imediato? A leitura imediata deles é: caramba, o presidente da empresa leu as minhas 19 respostas, porque como é que ele sabe que essa empresa falou isso? Porque eu tinha que criar um rapport muito rápido, porque eu tinha meia hora, 40 minutos para falar com eles. Certo. Falei com todos. O que eu comecei a fazer? Uma vez que eu falei com todos, eu falei com o meu time. Agora vocês vão falar com os outros 320 que reportam a eles. Então, de 4.500 pessoas que eu tenho na região, 400 pessoas, que é toda a liderança foi envolvida num projeto de conversar com as pessoas. Dessas conversas saíram N produtos. Primeiro, conhecimento e mapeamento de competências de pessoas que não usavam as competências a favor da empresa. Exemplo, eu tinha 5 data scientists e nenhum deles era data scientist. Ele tinha uma atividade, mas ele era apaixonado, tinha estudado, tinha competência. Ouvi muitas pessoas, por exemplo, que eu tinha 15 pessoas que são especialistas em design thinking. E eu tenho mais outras 30 ou 40 pessoas que querem conhecer design thinking. Bom, a resposta é óbvia. Eu comecei a criar grupos, Pluga. plugar essas pessoas. Claro, eu tenho uma certa, o RH cuida para que as conversas sejam, não, evitar que você tenha, que envolva política, envolva determinados aspectos que é normal. Eu tenho uma certa curadoria para assegurar que as coisas estão dentro do Legal. prisma, mas algumas pessoas tomaram a liderança e outras pessoas se engajaram. Eu tenho alguém de Trinidad e Tobago falando com alguém do Brasil, falando com alguém da Argentina, porque o que coloca eles num ponto em comum é que alguém pode ser apaixonado por design thinking e alguém conhece muito e alguém quer conhecer. E as comunidades começaram a gerar por si mesmas. E eu passei a ter um grupo de 80 pessoas que eu falo com eles de tempos em tempos, sempre observando não o bypass do meu time, mas quando eu quero uma comunicação direta, porque eu acho que existe uma diferença enorme entre cascatear e engajar. Você não pode fazer um copy and paste do que eu discuto no board. Por exemplo, no board a gente fala de DSO, Cash Conversion, DPO. Para quem está na ponta, o que importa é o seguinte: você tem que faturar o cliente no dia certo e receber no dia certo. Essa é a linguagem que ele entende. Claro. Se eu falar para ele de cash conversion, ele não entende cash conversion. Cash conversion é uma conversa de board. Então a gente precisa de nivelar a conversa por quem recebe.
E muitas vezes as pessoas gostam de fazer reuniões, falar coisas maravilhosamente lindas na visão de quem está falando, mas ela não tem nenhum impacto no dia a dia das pessoas porque elas não percebem o valor que elas trazem para aquele processo inteiro.